Graça e paz, amados irmãos. Abram a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 6. Leitura do texto se dará do versículo 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e, à custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma brevíssima oração? Oremos. Santo Deus e amado Pai, diante do Senhor nos encontramos, e como já foi posto aqui, em oração, que o Senhor fale conosco através das Sagradas Escrituras, a Tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Meus amados, como alguns recordam do passado, eu não sei como talvez você recorda do passado. Ou se você conhece alguém que é muito saudoso, não é? Algumas pessoas recordam do passado fazendo festa. Há motivos justos para isso? Depende do passado que a pessoa viveu, se há de convir, não é? Portanto, como era o passado desta pessoa? Eu não falo, talvez, de momentos onde essa pessoa desfrutou de uma graça que é comum para os que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não falamos aqui da graça especial que toca os eleitos do Senhor. Não, falamos dessa graça que possibilita que indivíduos impuros, ímpios, desfrutem de um pão à sua mesa servido, não é? Eu falo de pessoas que lembram do seu passado de impiedade e lembram com saudosismo. Ah, como era bom, pois eu tinha vigor e podia beber muito até cair, não é? Jovem faz isso, isso é coisa de jovem mesmo. Ah, na minha juventude. Meus irmãos, que saudosismo triste, não é mesmo? Agora, como um cristão, então, deve recordar do seu passado? Certamente, se algum cristão, mesmo não expressando isso com palavras, porque será vergonhoso, mas em seu coração cogita essa lembrança de maneira saudosa, ele deve repensar de que forma ele tem observado a sua fé. O cristão deve lembrar do seu passado de que modo, meus irmãos? Nessa noite, através das Escrituras, nós vamos aprender sobre isso. Vamos observar, então, 3 verdades que o povo da aliança não pode esquecer quando deve se lembrar de onde Jeová tirou seus eleitos e como dali
eles não devem ser saudosos. Aliás, esse é o título do nosso sermão. De onde Jeová tira os seus eleitos, eles não devem ser saudosos. E a primeira verdade é, pois o Senhor os tira da sujeira e os purifica. Exatamente. De onde Jeová tira os seus eleitos, eles não devem ser saudosos, pois o Senhor os tira da sujeira e os purifica. Essa é a verdade que nós encontramos do versículo 22 e até o versículo 23. No versículo 22, os dois que espiaram Jericó e foram escondidos por Raabe em sua casa, a estes dois, Josué ordena as seguintes palavras: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que lhes fizera. Tudo o que eles fizeram, desde o primeiro momento, indo espiar a terra até este aqui, no resgate de Raabe, tudo fora feito em obediência à ordem de Josué, colocado como líder ali por Deus. Josué não se elencou como líder, nós sabemos. A história bíblica nos comunica isso. Ele foi colocado ali como substituto de Moisés, mas porque assim o Senhor fez. Desse modo fez o Senhor. Eles foram enviados então por Josué e fizeram o que lhes cabia. Mas aprove ao Senhor fazer o quê? Usar Raabe, uma meretriz, para guardá-los ali, enquanto eles espiavam. Por que ela fez isso? É um questionamento. Nós temos a resposta. E está escrito no texto que já lemos aqui nessa noite. Em Hebreus 11:31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, veja, porque acolheu com paz aos espias. Por que essa mulher fez isso? Ela fez isso pela fé que possuía, pois havia escutado as histórias sobre o povo da aliança, e diante do terror que os cananeus de Jericó possuíam, ela tinha fé no Deus que é justo, mas também gracioso. Veja a maneira como Raabe observava as histórias e a expectativa que ela tinha ao receber os espias em sua casa. Enquanto os cananeus em Jericó tremiam suas pernas, morrendo de medo, pois sabiam, se os espias estão aqui e isso se espalhou, logo mais o terror chegará no nosso meio. O Deus deles pesará sua mão forte sobre nós. Vamos pegar esses espias. Não podemos permitir que esses homens voltem até Josué, o seu líder, e lhes comuniquem como estamos aqui. Mas Raabe foi diferente. Ela não temia isso. Ela sabia, eu estou diante de um Deus que é justo, como cantamos no Salmo, mas que plantou a semente da fé e a verdade brotou. Eis aí a verdade no coração dessa mulher, pela graça de Deus ali manifestada. E isso a moveu então a guardar os espias em sua casa. Como está escrito na Epístola de Tiago, capítulo 2, do versículo 23 ao 26, abre aspas. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fecha aspas. Deste modo, meus irmãos, o que Raabe fez ao esconder os espias revelava então a sua fé. Foi a obra de uma mulher que possuía fé. Não era uma mulher qualquer tentando barganhar com o Senhor. Ela sabia, o Deus Jeová deste povo é diferente dos nossos Baalins. É diferente desses postes ídolos que adoramos. Ele não aceita barganhas. Ele é justo e verdadeiro. E ele faz desse modo. Por isso, conseguimos testemunhar, através das Sagradas Escrituras, que nos comunicam isso. Raabe fez isso por fé, irmãos. Por fé.
O Senhor já estava agindo na vida daquela mulher, através dos relatos que ela ouvia, enquanto os outros cananeus se tremiam de medo. Portanto, no versículo 22, nós vemos a graça do Senhor alcançando esta mulher, que era muito pecadora, que estava rodeada de sujeira, não é? Mas também andava com seus pés sujos de lama, dentro de sua própria casa, onde possivelmente seria o local onde ela ganhava o seu sustento. Já no versículo 23, os jovens que haviam espionado a terra vão resgatar Raabe, também seu pai, sua mãe, com todos os parentes, e tiram todos daquele lugar, livrando-os do que veremos no versículo 24, como já lemos. Mas o que acontece entre o versículo 23 e o 25, na história de Raabe e sua família? Nós temos no final do versículo 23 a resposta para essa pergunta. O Senhor nos comunica através das Escrituras. Eles foram separados. É como está escrito. Diz o texto, e os acamparam fora do arraial de Israel. É o que o texto diz. Só há um motivo para isso acontecer, meus amados. Purificação. Assim como na antiga aliança haviam várias leis para purificação, como de leprosos e enfermos, não é? Como está escrito, por exemplo, em Levítico 13:46, na palavra do Senhor que diz: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. No texto já há um princípio para o caso de Raabe, sendo ela alguém que não fazia parte do povo da aliança, vivendo como um gentil, ela e sua família, e ainda mais tendo a ocupação, que na verdade não era uma ocupação, não é? Vivendo do pecado ali dentro da sua casa. Impura, como disse antes, não somente rodeada de sujeira de Jericó, mas com os pés imundos dentro da sua própria casa. E também havia lei para a purificação de gentios, que adentravam ao círculo do povo da aliança. Haviam leis assim. Quando o gentio chegava, precisava purificar-se, para então depois aderir à aliança, circuncidando e guardando a lei do Senhor, como nós bem sabemos. Mas o Senhor, tão puro como era, apresenta-nos outras leis também. Outras leis. Veja o que está escrito em Deuteronômio 23, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Por que eu cito esse texto? Você pode se perguntar, por que, pastor? Eu cito para exemplificar como o Senhor é zeloso por pureza. No meio do seu povo, ele espera isso. Pois é muito claro na citação, amonitas e moabitas, aqui não. Mas pastor, até a 10ª geração, sim. Dali então até a eternidade. Que nações são essas? Nações oriundas de relação incestuosa, o que o Senhor abomina. E de todo modo, nesse texto de Deuteronômio, não há menção de outra etnia gentílica. Portanto, nós podemos pressupor, inclusive, que seja algo envolvendo a origem dos mesmos aqui, que se encontram nas Escrituras. Essa é a primeira verdade, meus amados irmãos. Essa é a primeira verdade que encontramos. Agora eu faço algumas perguntas para os queridos. De onde o Senhor o tirou? Como era a sua antiga história? Mas pastor, eu não devo recordar o mal que eu pratiquei, ou a lama na qual mergulhava. De fato, instigar isso no meio dos irmãos pode fazer aqueles que são saudosos desse modo a cometerem pecados. Mas a pergunta que fica depois dessa é: você foi purificado de fato? Como disse o apóstolo à igreja em Corinto, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, parte A. A igreja de Deus que está em Corinto, ele dirige as palavras: aos santificados em Cristo,
que bênção, e também chamados para serem santos. Eles não tinham somente uma carteirinha ou uma identidade, não é? Os santos em Corinto, não. São os santos em Corinto, mas que devem, em suas obras, dar esse testemunho de santidade, pois foram chamados para isso. Você foi retirado do meio da sujeira, agora está entre os seus pares, santos também. Você e estes, nós fomos chamados para sermos puros, sem saudosismo quanto ao trato passado, ímpio. Lembrar do Egito? Lembrar de Jericó? Não mesmo, meus amados. Nunca com prazer. Somente com o suspiro de quem fora redimido em Cristo Jesus e teve os seus pés colocados sobre a rocha. Como está escrito no Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, diz a palavra do Senhor. Portanto, eu espero que você esteja com os pés firmes e vivendo em pureza, e que assim o Senhor o guarde. Mas em segundo lugar, de onde Jeová tira os seus eleitos, eles não devem ser saudosos, pois eles foram livres do fogo e chamados para a família da fé. Que maravilha! Nós encontramos essa verdade do versículo 24 ao 25. No versículo 24, depois que Raabe e sua família foram retirados de Jericó, a cidade inteira e tudo que nela havia foram incendiados. Nós sabemos, alguns utensílios foram separados para Deus, mas nós vamos dar o foco aqui na punição que o Senhor deu a todo o resto. Os servos do Senhor colocaram fogo no que era impuro e ofendia a santidade do Eterno naquele lugar. Dê atenção para o fogo. Esse elemento, que tanto representa a ira do Senhor, que é santo, diante de homens iníquos, como está escrito, por exemplo, em Isaías 66, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Tanto como representa a santidade do Senhor. Você não lembra, porventura, de Moisés e seu encontro com o Eterno no deserto de Midian? E nas palavras do Senhor ao mesmo em Êxodo 3:5, quando disse: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Assim como representa o ato de purificação do Senhor, como comumente acontecia nas cerimônias de ofertas queimadas. Meus amados, o fogo tinha esse símbolo, purificação. Nesse caso de Jericó, tinha dois significados. E o primeiro é: o Senhor Santo e Todo-Poderoso apaga a história daqueles que obstinadamente buscam a iniquidade. E que punição severa. Que punição dura. Mas o que esperar de um Deus que é todo santo e todo poderoso? Você esperaria menos? E em segundo lugar, o Senhor não queria que o povo santo vivesse em solo impuro. Desse modo, irmão, o Senhor estaria purificando aquela terra que não pertencia aos habitantes de Jericó, aos cananeus. Eles estavam ali como intrusos. Ah, pastor, mas eles estavam ali antes do povo da aliança. Meus irmãos, mas quem determinou desse modo? Foi o Senhor. Por isso que os cananeus em Jericó estavam tremendo de medo, pois sabiam o que Deus havia declarado sobre Israel. Essa terra pertence a vocês. Eles estão ali como intrusos. Vão lá e conquistem. Vão lá e tomem o que lhes pertence. Desse modo, então, neste caso, o Senhor livrou uma grande pecadora e sua família dessa terrível punição, onde seu nome, o nome de Raabe, não somente ficou lembrado aqui como a mulher que fez uma das grandes declarações de fé e uma das mais belas que existem nas Escrituras Sagradas,
Mas o nome de Raabe ficou lembrado também na descendência da monarquia judaica, tanto como na descendência do nosso Senhor Jesus Cristo, como registro evangelista, em Mateus 1:5. Veja, ela não fora somente alvo da redenção, mas através da sua história e do seu testemunho, e resultado do mesmo, a promessa fora cumprida, como fora prometida em Gênesis 3:15. Você lembra de Gênesis 3:15? Eis que porém inimizade entre ti e a mulher, e nascerá um da semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar. Veja, mas mesmo ferido, ele seria vitorioso, como foi. A história de Raabe está conectada a essa promessa magnífica que o próprio Deus Pai fez ali no Gênesis, ou na Gênese, não é? Mas no versículo 25 está escrito que Josué poupou essa mulher, sua família e seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué havia enviado a Jericó. Ela participou ativamente do que o Senhor estava fazendo pelo povo da aliança. E após a purificação registrada no versículo 23, onde está Raabe? Onde esteve Raabe depois que fora purificada, como nos é comunicado no versículo 23? Bom, diz assim no versículo 25, parte B, depois do ponto e vírgula, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Exato. Ela permaneceu entre o povo da aliança, ela não estava mais afastada do arraial, encontrava-se ali no meio do povo ao qual agora ela fazia parte. Meus amados, imagine isso, ser poupada do fogo, seria uma grande dádiva já para ela, só que ela recebeu uma maior. Ela ficou livre da sujeira interna e externa de Jericó, e mais, ela foi livre do fogo e fora purificada, tanto como vivia entre os israelitas até o presente momento. E mais, ela tem a sua fé lembrada como uma grande irmã, vivendo entre o povo da aliança e desfrutando da mesma. Me permita fazer algumas aplicações. Você percebe o que o Senhor fez em seu favor? Você percebe o que o Deus irado poderia fazer com você noutra circunstância? Caso você estivesse sob o jugo do pecado, vivendo como disse o apóstolo em Efésios 2, do versículo 1 ao 3, quando ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, ser filho da ira nos levaria para onde? Que fim teríamos nesta posição? Que fim teríamos estando sob este jugo? Reflita nisso. Reflita. Você sabe a resposta, mas e agora? Como vivemos? E por que estamos onde estamos? O apóstolo Paulo, ainda à igreja em Éfeso, no capítulo 2, nos versículos que seguem, o 4 e o 5, diz: Mas Deus, veja, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos deu vida. Como nos deu vida? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele fez isso. O apóstolo fala na terceira pessoa do singular. Nós somos este povo. Nós somos esta família que outrora vivia diante do fogo iminente da ira do Senhor. Como o peregrino de John Bunyan, mas agora vivemos numa bela família.
podemos chamar de nossa, não é mesmo? Uma família que desfruta dessas bênçãos magníficas. Mas, em terceiro e último lugar, de onde Jeová tira seus eleitos, eles não devem ser saudosos, pois eles esperam um compromisso público destes. Muita atenção. Muita atenção nessa última verdade comunicada no texto. De onde Jeová tira os seus eleitos, eles não devem ser saudosos. Agora, o que ele espera de você hoje? Ele espera um compromisso público do seu povo. E nós encontramos isso no versículo 26 e 27. No versículo 26, neste momento, diante do povo que estava ali, Josué faz um pronunciamento, que segundo a Almeida Revista e Atualizada, a tradução que nós usamos, não é? Josué fez o povo jurar, mas segundo a Nova Versão Internacional, a NVI, uma outra tradução, Josué pronunciou este juramento solene. A pergunta que surge é, comparando as traduções, no que esta diferença implicaria? E eu tenho algumas respostas para os irmãos aqui, para essa pergunta. Primeira é, segundo a ARA, todo o povo deveria comprometer-se em não reconstruir a cidade de Jericó. Todo o povo, fazendo uma declaração pública solene. Sim, nos comprometemos em não reedificar Jericó. Ponto. E em segundo lugar, baseado na Nova Versão Internacional, a NVI, seria uma declaração de maldição sobre aquele que reedificasse a cidade, tanto como uma declaração profética. Ou seja, parece que, na revista Almeida Atualizada, Josué declarava algo para aquele momento, para aquela geração, mas, segundo a Nova Versão Internacional, parece que Josué apontava para algo futuro. Aconteceria alguma coisa. Bom, segundo a possível interpretação da opção B, a profecia se cumpriu na época da monarquia judaica, onde um homem de Betel, que ficava na região de Judá, tenta reedificar Jericó. E claro que ele não faz isso por bondade ou desatenção, porque alguém pode entender, não, ele fez isso porque ele buscava uma arquitetura cananita da época de Jericó, algo mais rebuscado, não é? Não, irmãos. Ele não fez isso por uma simples tolice ou falta de atenção. Ele era um homem tão ímpio quanto o seu rei à época, que era Acabe. Acontece então, como está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34, que diz, em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Lembra do que está escrito no versículo 26? Conforme Josué declara, primeiro cai o primogênito. Agora, quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, o caçula, segundo a palavra do Senhor, ainda escrito no próprio livro dos Reis, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Queridos, eu creio que Josué, voltando aqui à possibilidade dentro dessas duas traduções, eu creio que Josué faz tanto um alerta, quanto aponta para a maldição que cairá sobre o que tentar erigir novamente a cidade de Jericó. Pois a mesma, como toda a cidade em Canaã, vivia de paganismo e culto com práticas de prostituição. O que Deus pensaria disso? Se o próprio Deus, com o seu fogo santo e puro, puniu assim aquele povo. E através do seu servo Josué declarando, olha, Deus amaldiçoará todo aquele que tentar fazer desse modo. Amados, o que Deus pensaria disso? Já foi exatamente um alerta, uma chamada de atenção, cuidado. Cuidado. E ele não tomou Hiel como inocente. O que Deus esperaria
O que Deus esperaria de alguém que publicamente faz parte do povo da aliança? Ele espera fidelidade ao reino do Senhor. Mas, e se essa pessoa busca em sua vida guardar valores que não fazem parte do reino de Deus? Tais como apoiar famílias com estruturas secularizadas. Por exemplo, homens que casam com homens e mulheres com mulheres. Como falam alguns sociólogos, famílias disfuncionais. Só que como falam as escrituras, famílias que fazem propaganda do pecado, que ferem a verdade, estabelecida por Deus, inclusive na própria natureza. Imagine, você conhece algum servo de Deus? O que coloca até em dúvida se de fato é um servo de Deus, que adota esse tipo de apoio, ou que faz uma associação a pessoas que têm esse tipo de apoio, o que já é algo terrível. Ou, por exemplo, lutar pela causa do aborto, apoiando o aborto. Você conhece alguém assim? Ou você, que o Senhor tenha misericórdia de você, apoia esse tipo de causa? Ou como alguns mesmo, até dentro do meio reformado, idolatram o Estado, entendendo que não, todo crente reformado deve apoiar a direita. Apoiar? Como assim? Então o senhor quer dizer que tem que apoiar a esquerda? Se não é para apoiar a direita, como diz o cearense, avalie a esquerda, meu irmão. Certamente os nossos antigos pais, covenanters, ficariam em choque ao ver muitos presbiterianos hoje se inclinando a um apoio indiscriminado e acrítico a esse tipo de Estado. Não é, irmãos? O que Deus espera de alguém que publicamente faz parte do povo da aliança? Deus espera o oposto de alguém que publicamente faz parte do povo da aliança. Ele espera um posicionamento firme e seguro quanto à verdade. O versículo 27 nos comunica que a popularidade de Josué se espalhou por toda a terra. E não é diferente hoje com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o que muitos dizem hoje sobre o nosso Senhor? Talvez boa parte das pessoas creem no Jesus genérico, aquele que não é o verdadeiro. E qual é o verdadeiro Cristo? Qual será o verdadeiro Cristo? É aquele que abraça pecadores arrependidos, até mesmo Raabes, mas em hipótese alguma ele coaduna com o pecado ou permitirá que elas permaneçam assim. Este é o verdadeiro Cristo, que é santo, santo, santo. Como foi citado aqui, no momento da liturgia, o texto de na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E permanecermos assim, em pecado. É isso? É isso? Claro que não. E nos purificar de toda iniquidade. Ora, você acha que o Deus que é santo e todo-poderoso vai manter os seus servos e o seu povo assim? Claro que não. Em hipótese alguma, meus amados irmãos. Este é o Cristo, o verdadeiro. Aquele diante de quem até mesmo Josué escutou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Manifestado ali como o príncipe do exército de Jeová. Em capítulos anteriores no livro de Josué. E assim Josué fez, tirando suas sandálias dos pés. Pois o lugar ali era
santo. Veja bem que filho da aliança você tem sido. Na verdade, veja se realmente você tem obras que estão em harmonia com a fé que você declara sustentar, não é? Ou você tem um compromisso com a verdade e santidade, ou você será como Hiel, conhecido como parte do povo de Deus, mas tentando reerguer Jericó. Que coisa terrível, não? O reino de Deus deve vir, não Jericó, meus irmãos. Ao comprometer-se publicamente, você não somente dá as costas para essa cidade. Veja, a primeira verdade traz essa implicação para todos nós que somos servos do Senhor. Você deu as costas, não é? O Senhor tirou você de lá. Aí você, que maravilha! Estou livre. Você está livre, mas você, ao declarar sua fé publicamente, faz um compromisso com o quê? Com o reino do Senhor. Como? Não dando somente as costas, mas olhando para a frente e militando contra ela e os seus súditos. Tanto como você deve arregaçar as mangas para participar da construção do reino de Deus. Meus amados, se espera muito pouco dos crentes hoje em dia, principalmente dos reformados. Nós falamos muito e fazemos pouco. E aqui eu não falo somente de evangelização, irmãos. Eu falo de avançarmos o reino de Deus, para a glória de Deus e para a edificação daqueles que nos cercam. Com coragem. Assim como muitos dos nossos antigos pais fizeram, irmãos. Com muita coragem. Edificando o reino do Senhor. Sem pessimismo. Sem pessimismo. Pois o Cordeiro foi morto e a vitória lhe foi conferida. Vitória quando? Só na eternidade? Uma vitória que já começa agora, meus amados irmãos. Cristo declarou na cruz, está consumado, está feito. João tem aquela visão no livro do Apocalipse. E ele fala, o Cordeiro que foi imolado, mas ele ressuscitou, já como vitorioso. Por isso hoje nós somos a igreja triunfante. Mas será se nos cabe mesmo essa posição? Será se nos cabe mesmo? Deveria. Não é? Portanto, como um filho da aliança, você dá as costas, você milita contra essa Jericó que muitos homens ímpios por aí tentam edificar, e você chega mesmo como se estivesse com o pé na porta e um soco na cara do queixo dos inimigos do Senhor, avançando de maneira triunfante o reino de Deus. Concluindo, você foi salvo e purificado. Que maravilha! Você foi livre do fogo e você foi colocado nessa bela família que se encontra aqui, não é? Como então você responderá a todas estas dádivas que tem recebido? Como? Ter sido salvo e purificado, ter sido livre do fogo e fazer parte dessa família. Certamente, lutando para o fruto do Espírito amadurecer. Como, pastor? Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 4. Despindo-se do velho homem, revestindo-se do novo. Despindo-se do velho homem, revestindo-se do novo. Desse modo, constante. E que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Presbítero, me permite orar? Oremos. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, pois nesta noite, através da santa palavra do Senhor, lembramos de onde fomos tirados e onde estamos hoje. Mas lembramos com
com o coração cheio de gratidão, ou certamente é assim que o Senhor espera que os teus servos aqui presentes tragam à memória essa lembrança. Agora, como nos encontramos hoje, Senhor? Ativos, avançando o reino do Senhor, ou parados? Talvez um ou outro desse modo. Bom, que o Senhor seja conosco, com o teu povo aqui presente e também nas demais igrejas. E que o Senhor avive, Senhor, por favor, por graça, avive a tua obra, Senhor, nesse momento, nessa época em que vivemos, para que, se for assim da tua vontade, possamos testemunhar, Pai, a igreja triunfante, sendo vitoriosa em certa medida aqui. Mas que a nossa mente e os nossos olhos não fujam, Pai, da eternidade, lembrando da plenitude dos tempos, onde a vitória será total. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.